do secretário executivo de Direitos Humanos do Recife. Senhor Maurício Bezerra Alves Filho, representante do presidente da OAB. Já foi. E também convido o deputado estadual Edilson Silva. E a representante de vocês, Daniele, por favor. Fábio?
E a nossa música, quem é que lembra? Governo de Pernambuco, venho à cidade minha revolta mostrar e trago meu pessoal com nossa pauta muito racional. Nós vamos fazer barulho pra defender nossa habitação. Queira ou não queira o governo, esse decreto não vai funcionar, não, não. E se aqui estamos cantando essa canção, viemos defender. Boa tarde, gente. Eu queria pedir desculpas pelo atraso. Eu tive um problema gravíssimo de saúde na família e nem celular levei. Enfim, foi algo inusitado. Eu queria cumprimentar a todos. Pedir informação sobre o andamento da audiência. Não? Que bom. Que bom. Me desculpas para todos vocês. Não costumo fazer isso, não. Queria agradecer a presença de Paulo Moraes, Coronel Fábio Rosendo, de Daniele Rodrigues e toda a comunidade que está aqui presente, e do deputado Adilson Silva. E anunciar a presença de senhor Alberson Carlos, presidente da Associação de Cabos de Soldados da PM e do Corpo de Bombeiros, senhor Ismael Maia, representante da deputada Tereza Leitão, senhor Lenilson Batista de Freitas, coordenador da Pastoral Carcerária de Olinda e Recife, representando o arcebispo Dom Fernando Saburido, com quem nos reunimos e expusemos a situação. Senhor Marcos Lima, representando o deputado estadual Silvio Costa Filho. Senhor José de Oliveira, representando o Movimento Negro Unificado. Bem, gente, eu queria iniciar essa audiência dizendo que é mais uma etapa de toda a luta da comunidade que está sendo atingida por esse decreto ilegal e arbitrário do governo do Estado. E nossa intenção, chamando essa audiência pública, foi fazer que a Prefeitura se pronuncie em relação ao que está acontecendo. Afinal, é algo que está se dando no município do Recife, e uma medida drástica como essa, principalmente envolvendo uma modificação ou um benefício que será realizado, um benefício, eu digo no sentido de uma construção a mais que será realizada no presídio, um presídio que está fadado a sair dali mais cedo ou mais tarde, e a Prefeitura não pode se furtar, secretário Paulo Moraes, de opinar sobre isso. Afinal, há uma ausência total do poder público dentro e fora do presídio. Fora inclui a ausência do Estado e da Prefeitura. Nós estivemos lá fazendo visitas e conhecendo e vendo a realidade da situação de vocês, e há uma ausência desde pavimentação, que não é só lá, em várias ruas do Recife, mas capinação, o que geraria uma insegurança enorme. E depois que nós estivemos lá, houve a capinação, então pelo menos para alguma coisa serviu a Câmara dos Vereadores entrar em ação. Houve capinação que a gente sequer reconhecia o local quando voltou lá depois. Iluminação pública também é super precária na área. Saneamento básico e outras questões que são de responsabilidade da Prefeitura. E fora o próprio posicionamento da gestão, que a gente sabe que representa o mesmo projeto político que o governo do Estado e que está encabeçando essa questão toda. E além disso, vim anunciar a vocês que nós, junto com a comunidade, ajuizamos uma ação popular para que seja decretada a nulidade do decreto. O que é que acontece? Existe uma lei estadual de 2007 que impede qualquer tipo de modificação, de ampliação e de reforma em presídios localizados em uma área urbana. E o presídio Aníbal Bruno o antigo Aníbal Bruno, o Complexo do Curado, que hoje são 3 presídios, é um símbolo do presídio em área urbana
eu acho que um dos maiores do país. E a quantidade da população carcerária também é uma coisa enorme para você ter essa lei, que foi um avanço, uma lei de quase 10 anos atrás, simplesmente ignorada desse jeito. Porque apesar de nós estarmos vivendo um golpe no estado de Pernambuco, no Brasil inteiro, e aqui em Pernambuco a gente sabe que os nossos representantes apoiaram o golpe, não significa que ilegalidades podem estar sendo cometidas. Ou será que significa? Então o golpe a gente tem que combater nessas pequenas coisas também, porque não se enganem não. Vem uma coisa de cima e vem outras pequenas de baixo, até que está todo mundo tomado, o Estado Democrático de Direito aniquilado, e o povo subjugado a quem manda no poder, no governo. Mas eu gostaria de escutar o secretário Paulo Moraes para que faça suas explanações. Antes, secretário, já que eu iniciei minha fala me posicionando, eu gostaria de passar a palavra para a representante da comunidade, Daniele Rodrigues, para que depois os representantes do poder público também façam suas colocações, após também a fala do deputado Edilson Silva. Daniele, por favor. Boa tarde a todos. Senhores, eu estou aqui representando essa comunidade. Eu adoraria muito que todos estivessem nessa cadeira, mas não dá. E o sentimento que a gente traz hoje é de angústia, é de tristeza, porque são famílias que chegaram lá em 1960, a gente tem documento que prova isso, são famílias que estão devidamente legalizadas e a gente simplesmente acordou e ficou sabendo que a gente ia ser desapropriado pela imprensa, porque o governo ele só veio entrar em contato com a gente 3 meses depois, 15 dias depois que saiu um decreto. Então, assim, a gente ficou sabendo pela imprensa que a gente ia ser desapropriado, né? Então, o sentimento é de revolta e o pessoal está aqui lutando para abaixar o decreto, para poder haver uma negociação, não sei. Mas, assim, o sentimento é de que ninguém quer sair das suas casas. A população, a maior parte é formada por pessoas idosas e a gente sabe que tirar a pessoa da sua casa para, enfim, a pessoa ir morar em outro canto, do nada assim, é impossível. É impossível recomeçar uma vida. E não tem dinheiro no mundo que pague a história de uma comunidade, a história de uma rua, porque a história desse povo não está sendo levada em consideração. Então a gente vai lutar até o fim, até abaixar o decreto. É isso que eu gostaria de falar. Obrigada, Daniele. Deputado Edilson Silva, por favor. Bem, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a vereadora Marília Reis por estar com essa audiência se somando de forma bastante efetiva com um evento bastante importante à resistência da população ali do entorno do Complexo do Curado. Nós estivemos aí em vários eventos que estão buscando fortalecer essa luta. E esse evento, essa audiência pública acontece num momento bastante importante, né? Nós compomos uma frente parlamentar mista que vem se colocando à disposição dessa luta desde os primeiros momentos e estão aqui representantes do governo do Estado, representante da Prefeitura do Recife. Nós já fizemos várias gestões junto a esses entes governamentais no sentido de dar solução para essa questão. E eu espero que nós possamos hoje aqui avançar ainda mais na perspectiva de que o governo recue dessa medida insana
que é aumentar presídio atacando o direito de moradia da população do Recife. Isso é algo absolutamente inaceitável. Nós já colocamos isso na audiência que aconteceu lá na comunidade, no colégio, como é o nome do colégio? Ana Maria da Paz. Nós já colocamos isso e, felizmente, como bem colocou Jamerson, na reunião que tivemos segunda-feira, o governo apresentou uma perspectiva de sensibilização para o problema e eu espero, tanto do Roseno como do Moraes, que a gente possa aqui avançar nesse sentido. O objetivo da gente não é impor uma derrota ao governo, nem à prefeitura. O objetivo é encontrar um caminho de respeito à cidadania. A gente acha que existe um equívoco por parte da prefeitura, por parte do governo do estado, e isso precisa ser corrigido. E não é demérito nenhum para um ente governamental, num processo de diálogo com a população, reconhecer que uma medida que já foi tomada pode ser uma medida não adequada e precisa ser revista. Então é com esse intuito que nós estamos aqui empenhando o nosso mandato para que essa situação possa se resolver. É importante que os representantes do governo saibam que nós não estamos aqui lidando apenas com os moradores. Tem uma lista aqui que na semana passada tinha quase 70 entidades e lideranças, parece que aumentou porque a letra ficou menor e está ocupando a página toda, Então deve ter aqui, pronto, são quase 100 entidades, todas elas absolutamente importantes, mas nós temos vários parlamentares, lideranças religiosas como o Dom Fernando Saburido. Então existe uma comunidade com disposição de resistir até o último momento, ou seja, está claro que o governo não vai construir essa situação de ampliar o presídio sem ter que passar literalmente por cima de uma comunidade mobilizada e de uma sociedade que se organizou contra isso. Então, eu espero muito que o governo, a prefeitura, haja antes de mais nada, com espírito democrático e com respeito à cidadania do povo do Recife. Muito obrigado. Obrigada, deputada Edson Silva, a Vossa Excelência e a todos os deputados que estão também nessa luta conosco, com a comunidade. É importante também dizer que eu defendo que nós passemos uma lista colhendo assinaturas com posicionamento dos parlamentares. Afinal, esse ano é ano de eleição, Então, nós temos que colher as assinaturas de quem apoia a causa de vereadores e deputados para fortalecer a nossa luta. Então, eu sugiro que a comunidade se reúna conosco, a comissão que representa a comunidade se reúna conosco e nós façamos uma redação desse documento e eu me comprometo, acredito que o deputado Edson Silva também se comprometa a colher essas assinaturas dos nossos colegas e os que se negarem, e falar em plenário também, para não ficar somente algo de bastidor, para que os nossos colegas se posicionem e vocês saibam quem é que está também apoiando a luta de vocês. Eu queria anunciar a presença dos representantes do MTST, de Alberson, que já anunciei, desculpe, Pastor Sóstenes, Joviana, advogada das Brigadas Populares, representante do Gajope, Roseli, representando os idosos da comunidade, Giroldo, líder comunitário Jardim Planalto, e representantes da OAB, além de o professor Jamerson, Valquíria e Joselino, que também representam a comunidade. Antes de passar para o secretário Paulo Moraes, eu queria que o coronel Rosendo fizesse a explanação que nós já escutamos, mas que pode ser que haja algum fato novo do governo do estado, para então a gente escutar o posicionamento da prefeitura. Por favor, coronel. Boa tarde a todos. Inicialmente, antes da minha fala, gostaria de cumprimentar a presidente da mesa, a vereadora Marília Reis, o deputado Edson Silva,
o secretário executivo de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, Paulo Moraes, e a senhorita Daniele Rodrigues. Bem, estamos aqui, todos nós sabemos o motivo principal de estarmos aqui, né? Todos já me conhecem, perfeitamente, né? Estivemos há pouco tempo em outra reunião, lá naquela escola, lá no bairro dos senhores, discutindo a parte técnica. Vamos deixar de conversar, que depois a gente dá a palavra, o uso da palavra. Vamos respeitar as falas da mesa, por favor. Depois a gente vai ter o microfone aberto para as falas de 3 minutos. Então, naquele momento, nós estávamos apresentando a parte técnica de como ia ser a desapropriação, né? Isso avançou. De que forma? Tiveram representantes de vocês na Casa Civil, no Governo do Estado, lá no Palácio do Governo. Foi no dia 16, correto? Dia 16, com a Casa Civil. E aí eles tiveram um posicionamento. A Casa Civil tem um posicionamento de que, da suspensão por 90 dias do decreto, isso foi que foi definido agora. Inclusive eu estou com um documento aqui, que foi dado para, como os senhores sabem, a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, é que é responsável pela desapropriação, não é isso? Foi ela que foi incumbida disso. Nós, da Casa Militar, da Defesa Civil, que eu sou da Defesa Civil do Estado, ficamos na parte só de levantamento topográfico e a definição das casas quais eram. E aí, ontem, o secretário Pedro Eurico mandou um documento porque é a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos que está à frente disso. Mandou um documento para a Procuradoria-Geral do Estado pedindo a suspensão por 90 dias desse decreto. Aí muita gente está querendo o quê? Bom, deixa eu concluir. Nesses 90 dias, o que vai ser definido? Aberto o diálogo com o governo do Estado, através da Casa Civil. Vai ser a comunidade, vai lá e vai ser conversado se vai haver o quê? Ou saída do presídio, ou não, ou se vai ter desapropriação ou não. E até lá é o trabalho que tem que ser em conjunto com a comunidade, que vai ser feito. Para isso, o governo do Estado está abrindo diálogo e está suspendendo por 90 dias. Isso quer dizer que o decreto pode ser anulado, ou revogado. Né? Pode ser, mas é o trabalho de 90 dias junto com a comunidade para diálogo. Principalmente os senhores e as senhoras que estavam dizendo que estão afirmando que o governo não está tendo diálogo. Então eu estou levando aqui aos senhores e às senhoras que o decreto está suspenso por 90 dias e que o diálogo com o governo do Estado está aberto. Esses 90 dias vai ser definido o quê? Outros estudos que podem ocasionar ou não a desapropriação e também ou não a situação do presídio Aníbal Bruno, aliás, do complexo prisional do Curado sair ou não. Os senhores sabem que essa situação da saída do complexo do Curado é uma situação de quê? De médio a longo prazo. Não é de uma noite para o dia que pode acontecer isso. Todos concordam disso. Para isso tem que ter um planejamento de curto a longo prazo. É esse planejamento que pode ser discutido junto com os senhores e as senhoras nesses 90 dias. Ele já está, o governo do Estado já está abrindo diálogo para que seja discutido isso com a comunidade, principalmente a comunidade dos senhores e das senhoras. Então é isso que eu vim aqui divulgar em nome do governo do Estado. Muito obrigada, Coronel. Isso foi um avanço. E eu acredito que nesses 90 dias a própria Justiça já vai determinar a anulação do decreto, já que nós ajuizamos a ação e pedimos a tutela antecipada. E o direito é muito certo, muito bom em relação a isso. Antes de passar a palavra para o secretário Paulo Moraes, eu queria aproveitar que o coronel falou e fazer uma observação aqui de público. Coronel, foi muito ruim para essas famílias terem policiais militares na sua porta. Ainda que fossem engenheiros, acho que o senhor esteve lá também, mas é muito ruim. São cidadãos de bem que vivem em torno do presídio, nunca tiveram nenhum problema. E de repente tem policiais batendo às suas portas, se sentem intimidados e constrangidos. Então eu queria fazer essa observação de que o governo do Estado poderia ter agido de outra maneira. Principalmente porque
há muitos anos se tirou a polícia das portas dos cidadãos de bem. Há muitos anos. E ainda que fosse por essa razão, foi um retrocesso muito grande. É uma pena que isso tenha acontecido. Espero que nas próximas vezes o Estado use outros funcionários de carreira, assistentes sociais, enfim, outros agentes para realizarem isso, mas jamais a polícia. Por favor, secretário Paulo Moraes. Bem, boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a mesa em nome da... Desculpe, secretário. Dr. Marcelo Zugietti, seja bem-vindo. Compor na mesa, representando o Ministério Público. Bem, cumprimentar todos e todas na pessoa da vereadora Marília Arraes e iniciar minha breve, intervenção aqui na audiência, primeiro registrando o quanto, deputada Edson Silva, realmente durante os meus anos de militância, lá se vão 20 anos, eu não vejo uma nota com tamanha representatividade, com tamanha contundência em defesa de direitos. Muito bem. Feito esse registro, eu quero lembrar que o tema que nos traz aqui, ele é um tema que envolve a cidade do Recife, mas ele foi uma iniciativa que se insere no rol de competências do Poder Executivo Estadual. Então, embora aliados e parceiros de um projeto político, como a vereadora mencionou, a gestão municipal não tem como intervir do ponto de vista de determinar o governo do Estado fazer ou deixar de fazer algo. Mas no último dia 6 de maio, alguns aqui estiveram presentes e o prefeito Geraldo Júlio se reuniu com a comissão que o encontrou no Coqueiral, esteve com ele trazendo essa questão e isso deixou ele, a par do sentimento da população, daquela população do Sancho, e isso foi algo que ele nos orientou a acompanhar e fazer esse acompanhamento no sentido de atender, de verificar esse pleito que a população traz. E se comprometeu para a comissão de diligenciar junto ao governo do Estado para que o governo do Estado, tenha uma sensibilidade a esse pleito. Então, nesse sentido, a posição do prefeito já manifesta aos senhores e senhoras de apoiar esse diálogo, porque a questão é uma questão muito complexa. A gente esteve, ao longo da vida de militante de direitos humanos, atuando em temas do sistema prisional e, realmente, o Aníbal Bruno, ele foge àquele modelo que se pode chamar de ressocialização. Ele não atende, definitivamente ele não atende ao que propõe a ONU, propõe a Constituição. Ele tem sido, ao longo dos anos, um grande produtor de violações de direitos humanos. Então a gente não concorda, e aí eu falo enquanto militante, enquanto pessoa que está nessa luta já há muito tempo e que realmente entrou várias vezes e várias vezes verificou violações de direitos humanos naquele espaço. Então a gente aproveita essa contribuição que o povo do Sancho está dando a Pernambuco de rever, de repensar o próprio sistema, como ele se coloca e o impacto que ele tem na violência, o impacto que ele tem nas violências cotidianas, na violência simbólica, que é ter aquele espaço ali existindo. Então, realmente, junto com conforme aqui já foi dito, ele não tem tido o condão de ressocializar. Então, trazendo aqui a contribuição da Prefeitura do Recife, é essa que já foi manifesta a vocês pelo prefeito no dia 6 de maio, num sábado, no Coqueiral, e que a gente continuará acompanhando e trazendo essa possibilidade do diálogo, fortalecendo essa possibilidade de virmos a ter uma solução que atenda a esse pleito da comunidade. Eu quero lembrar que, embora represente os requisitos formais para a desapropriação por interesse, necessidade pública, tem uma coisa que se chama moralidade administrativa, que deve ser interpretada justamente a partir do que é o interesse público colocado por aquela comunidade, manifesto por aquela comunidade. Então, além dessa perspectiva, tem ainda o elemento da lei federal. Então, eu acho que realmente tem uma boa perspectiva aí para que o pleito dos senhores e senhoras seja de êxito e que essa luta e essa mobilização se mantenha para discutirmos realmente a questão do sistema e do presídio em especial. Obrigado.
Secretário, é importante... eu queria anunciar a presença do deputado Joel da Harpa, agradecer a presença. Já vou passar a palavra para Vossa Excelência, antes de passar a palavra para o público. E justificar a ausência da vereadora Isabela de Roldão, que está em viagem em missão fora de Pernambuco. Bem, secretário, nós chamamos essa audiência porque foi muito preocupante. Muito preocupante a conversa que o prefeito teve, está registrada essa conversa, com os moradores. O prefeito estava alheio de tudo o que estava acontecendo. Disse que não sabia o que estava acontecendo, não sabia sequer que o decreto tinha sido emitido, e isso é muito grave. Uma ação desse vulto acontecendo na sua cidade, e o prefeito, que é inegável, é do mesmo projeto político do governador, e essas desapropriações, caso acontecessem, o prejudicariam politicamente na eleição desse ano. Está simplesmente desinformado, alheio do que está acontecendo. Isso foi muito grave. Esse posicionamento da prefeitura é um avanço, porque mostra que, pelo menos em algum momento, o poder público vai estar com medo da população, pelo menos em ano de eleição vai ter medo de exercer esse tipo de arbitrariedade com a população. Mas nós precisamos também de resposta em relação à presença da prefeitura no local, no sentido de pavimentação das ruas para que haja uma rota de maior facilidade para as viaturas e para a segurança acontecer, iluminação pública, para que a capinação seja constante e não quando uma comissão de parlamentares vai lá visitar a área, e vários outros aspectos que haja uma presença da prefeitura, porque lá a ausência que a gente vê é notória, tanto quanto em vários outros lugares da cidade. Eu queria passar a palavra para o Dr. Marcelo Zugietti para falar em nome do Ministério Público, por favor. Boa tarde. Esse negócio de bota pra toa. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar a mesa aqui na pessoa da vereadora, da vereadora Marília, mas quero saudar especialmente também o meu amigo especial, Paulo, que é uma pessoa que trabalhou com a gente nessa área de direitos humanos, que está na Prefeitura do Recife, na área de direitos humanos, é um ativista dessa matéria, uma pessoa extremamente sensível, e que eu penso que com a escalação de Dr. Paulo para vir aqui participar dessa audiência como um representante da municipalidade local, da Prefeitura da cidade do Recife, nós, como disse a vereadora Marília, já temos um avanço. Não é? Primeiro, que o prefeito já sabe. Segundo, que o prefeito já está se movimentando e já mandou um representante, já designou um representante da melhor qualidade para que pudesse nos ajudar nesse pensamento, nesse planejamento. Então, eu gostaria de registrar isso, deputados que aqui se encontram. Eu queria dizer que eu cheguei atrasado. Acho que a vereadora Marília errou e subestimou o número de pessoas. Podia ser lá no plenário, viu, vereadora? Não é verdade. Eu fui para lá, pensando que ia ser lá. Ah, é? Ah, não sabia, não. Mas, de qualquer maneira, esse aconchego, esse calor, faz com que a gente se sinta mais próximo, né? Eu queria dizer que eu cheguei atrasado e vou sair rapidamente, mas porque eu estava numa reunião sobre o sistema prisional. E, coincidentemente, lá, e o procurador me pediu pessoalmente para vir, eu já viria de coração, e depois, com a designação do procurador-geral de Justiça, eu, evidentemente, me comprometi com ele também para vir, e com vocês especialmente. Para dizer que nessa reunião, mais uma vez, eu falei sobre a questão de vocês. Está ocorrendo lá na minha sala. Eu saí para vir para cá. E uma das coisas que nós falamos foi essa questão do complexo do curado. E mais uma vez dei a ideia, a sugestão de que o Estado possa aportar a primeira unidade de Itaquitinga para colocar uma das unidades do complexo do curado. Eu disse a Valquíria, a Daniela e a Shirley que eu gostaria que alguém me dissesse, por A mais B, que essa desapropriação, afora todas as matizes
as cores e afora todas as questões ambientais e tudo mais, esses estudos técnicos que deveriam ter sido feitos até antes, esse planejamento, afora tudo isso, eu queria que alguém me dissesse assim: o senhor está errado. Não, mas eu queria que alguém... Mas eu queria que alguém me dissesse que eu estou errado, mas me dissesse provando que desapropriando aquela área, nós pudéssemos realmente resolver um problema social existente dentro e fora do Complexo do Curado. Mas só que a única desculpa que a gente tem ouvido, e graças a Deus o Estado deu uma parada nessa questão, é que é de interesse público, de utilidade pública, isso se diz subjetivamente. O que é de interesse público? O que é de utilidade pública? Esse aqui é o grande detalhe. O que é? Essa lei é uma lei de 1940, é uma lei antiga, não é? E que ela não nos diz objetivamente, isso eu estou plagiando Marília, né? Na CBN ontem. Então, assim, e a gente precisa objetivamente dizer o que é de utilidade pública, o que é do interesse público e de utilidade pública. É a continuidade daquela situação ali do Complexo do Curado, com as pessoas morrendo ali dentro, morrendo fora, com toda aquela insegurança que paira dentro da unidade prisional, com o Estado sem tomar conta. Isso é do interesse público, isso é de utilidade pública. Então, nessa reunião que nós estamos tendo lá no Ministério Público hoje, coincidentemente, já previamente agendada, nós tocamos mais uma vez no assunto. Agora, queria dizer que eu tenho a impressão que com essa decisão que o Estado nos deu nessa reunião com a comissão, né, de que não revogaria o decreto, mas dava uma parada nas ações mais efetivas, mais práticas, em relação à desapropriação. Nós temos um tempo para planejar, nós temos um tempo para convencer mais ainda, nós temos um tempo para trabalhar, e essa mobilização de vocês junto com essa frente supraparlamentar, tanto da Câmara de Vereadores como da Assembleia Legislativa, com a presença da Prefeitura, e do próprio Estado que deve estar presente nisso, eu creio que nós avançamos, e eu tenho certeza absoluta que o Estado vai rever tudo isso. Nós teremos uma reunião dia 8, dia 24, que eu não vou estar aqui, que eu vou estar em Brasília, mas dia 8, eu adiei minha viagem no dia 8 e vou participar dessa reunião da OEA, da Corte Interamericana, que vem aqui cuidar dessa questão do Complexo do Curado. Não é? Você está sabendo. Eu acho até, vai ser na Procuradoria da República, eu acho até que essa corte vem num momento muito ruim, por conta dessa questão da transição política, essa coisa de tudo que está acontecendo no país. Eu acho que eles deviam vir num outro momento. Mas, por um lado, se esse momento talvez não fosse o ideal, por conta de tudo que está havendo, né? Mas, para a nossa causa, especificamente dessa questão do Complexo do Curado, e essa corte veio justamente por isso que o Estado brasileiro é réu em face das ocorrências do Complexo do Curado. Eu acho que esse momento, por essa razão, é um momento ímpar e vai ser bom. E queria dizer a vocês, antes de me retirar, que eu continuo trabalhando nessa questão, continuo lutando nessa questão, não apenas por essa causa sensível e social de cada um de vós, mas porque entendo que para melhorar a situação dos presos, dos agentes, dos familiares, da vida de cada um de vocês que moram ali nas redondezas, dos quase 100 mil pessoas que ali residem, e porque, como disse a doutora Marília ontem, na Rádio CBN, e de que existe uma legislação de 2007 que proíbe a construção ou a reforma de unidades prisionais em área urbana e densamente povoada. Existe também uma resolução do CNPCP, que é adotada pelo DEPEN, que é a resolução número 9, que também proíbe, que também prescreve que as unidades prisionais devem guardar essa regra de não serem em regiões tão densamente povoadas como é aquela região. Mas tudo isso, se nós tivéssemos o respeito aos direitos humanos
não só para quem está dentro, mas também para quem mora ali. Não é? A gente podia até cogitar, vamos permanecer com aquela unidade, porque tudo está sendo respeitado, tanto os moradores que circundam os bairros, que ali circundam aquelas unidades, como também os presos, seus familiares, a ressocialização está sendo efetivada e tudo mais. Nada disso acontece. Afora essa violação a essas normas, a gente tem uma violação à Constituição e às normas e às regras básicas que o Brasil é signatário na ONU, enfim, em todas esses organismos internacionais que são essas regras de observação dos direitos humanos. Então, eu só queria deixar essa palavra para vocês de apreço, dizer que eu tenho muita vontade de pegar, depois que terminar tudo isso, eu vou inscrever vocês lá no Santa Cruz para fazer essa zoada que vocês fazem lá. Um abraço. Doutor Marcelos, eu fico muito feliz com sua fala. Agora eu queria fazer uma observação de que é uma pena que o Estado use certas pessoas. Hoje, o doutor Paulo está aqui, está fazendo uma fala que realmente condiz com sua militância. Mas, se por acaso fosse a diretriz da gestão de que ele não deveria fazer esse tipo de fala, ele não iria fazer, como não fez, por exemplo, quando houve a discussão sobre o patronato penitenciário do Engenho do Meio. Há cerca de 4 anos eu estava presente e Dr. Paulo foi obrigado a ir lá e dizer a mesma coisa que Pedro Eurico, que também tem uma luta pela moradia, que também tem uma luta pelos direitos humanos. Foi o mesmo, mas veja, foi o mesmo discurso, porque a ordem vem de cima. Foi o mesmo discurso na época, o governador pode fazer e se ele quiser vai fazer e acabou-se. Então a gente está aqui para combater esse tipo de prática arbitrária do poder público, que apesar de a lei permitir certas questões, tem que ser combatida. Mas eu queria passar a palavra para o deputado Joel da Harpa antes de abrir a inscrição para as falas. Deputado, pois não. Só antes de fazer uma referência, foi ótima lembrança, porque foi um momento também parecido com esse. Naquele momento, o equipamento do Estado, o CSU, seria destinado para o patronato, e eu acreditava, e aquela equipe que conduzia direitos humanos no Estado, acreditava que seria uma importante para os egressos do sistema disporem de um lugar para realizar suas atividades. Mas como a comunidade também se reuniu e se mobilizou, a gente não levou para lá, levou para o centro da cidade. Então, é algo que realmente faz parte da nossa história, da nossa postura. Era assim que Eduardo Campos nos conduzia. Naquela época, a senhora estava lá também. Mas o senhor... A senhora estava lá também, enquanto gestão, enquanto aliada da gestão. Mas estava contra a gestão dessa causa. Eu sei, e como eu estive em vários momentos, e se não fosse para estar aqui defendendo os direitos, a minha exoneração teria saído antes, porque eu não sou de seguir orientação tão somente porque venho desse espaço público. A senhora sabe o quanto é difícil a área de direitos humanos na gestão. Eu poderia estar na militância na sociedade civil, mas vim dar essa contribuição no Estado, como dei no município, como dei no Estado. Acredito que, tendo feito um trabalho que se apresentou à população, mas de fato é um espaço, tem essas delicadezas, mas eu venho aqui enquanto fala da gestão, porque só assim que poderia ser feito. Sem dúvida, doutor Paulo. Agora, na época, inclusive, eu, apesar de ser ainda partidária, eu me posicionei contra, já foi uma das minhas divergências, já me posicionei contra aquela posição da gestão no momento, e o discurso do senhor foi, mas o discurso do senhor foi esse, de que o governador tinha o direito e ia fazer, se quisesse. Então, é contra isso que nós estamos lutando, contra esse tipo de pensamento. Por favor, deputado. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar a vereadora Marília, Dedilson, Paulo também, que é um companheiro, um amigo. Logo no início do meu mandato, foi uma das primeiras pessoas que me fez uma visita também lá no gabinete, quando a gente estava discutindo a questão, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pelo deputado Edilson, a questão do profissional de segurança pública nesse campo de direitos humanos, que realmente é uma relação que ao longo dos anos é uma relação realmente difícil, mas agradecer também a parceria que você tem tido com nós, que somos profissionais de segurança pública também nesse campo. Doutor Marcelo, que eu não tenho nem o que falar, né? A gente já conhece, e eu vou dizer, doutor Marcelo, que se o senhor vai levar para o Santa Cruz, eu vou levar para o esporte. Só falta aparecer aqui o Alves Rubro.
O Náutico tá precisando mais. Mas abraçar o coronel também aqui, representando o pessoal da Casa Militar, e dizer para vocês que eu acho que a gente não tem muito nem o que falar, né, porque a gente tem estado nessa luta, né, junto com o deputado Edilson e outros parlamentares, e agora ainda mais se somando com essa frente parlamentar. E aqui eu já estou me familiarizando, na verdade, até com a imagem de vocês, né, a penúltima reunião que tivemos, né, com o secretário Pedro Eurico, foi o penúltimo encontro. Tivemos até um caso de uma senhora que passou mal, foi socorrida, né, no meu carro. E assim, ela estava conversando comigo aqui quando eu cheguei mais cedo, e a gente já tem se familiarizado com vocês, mas eu acho que a minha fala fica, na verdade, de parabenizar a cada um de vocês, porque eu até pensei, logo no primeiro dia que eu estive lá, eu digo, pensando, sabe, Dani, eu acho que esse povo não vai se organizar para partir para cima, não. Mas a gente está vendo que vocês estão tendo determinação, estão unidos, estão convictos do que querem, e eu acho que o caminho realmente é esse. Né, como já foi falado aqui, nem tudo que é legal é moral. Na verdade, nem tudo que é moral é legal. Então a gente sabe que é legal, mas nesse momento a gente tem visto que é imoral. Né, e a gente precisa combater essa imoralidade e mostrar que existem outros meios legais também para resolver esse problema, que não é uma canetada que vai resolver. Mas ontem o deputado Edilson fez um pronunciamento na Assembleia. Eu acho que a discussão ali, Edilson, foi uma discussão muito democrática, uma discussão onde a gente percebeu que até o próprio líder do governo, ele se posicionou, e a sua colocação em também chamar a atenção do governo em relação ao governo, já compreendeu. Acho que a gente já deu um passo, porque quem não tinha nada, hoje a gente já tem, como foi colocado, né, por doutor Marcelo, a gente já tem pelo menos a palavra que vai haver uma discussão. Eu acho que só essa saída lá da secretaria do Pedro Eurico, eu já me animei, porque a gente sabe que lá a coisa é difícil, a gente sabe que lá é truculência, é arbitrariedade, é de cima para baixo, e não é desse jeito que nós resolvemos a coisa dentro do processo democrático. Mas quando eu digo saiu, porque já abriu essa discussão a nível de governo. Vocês estiveram lá, não pude estar, mas vocês estiveram lá com o Marcelo Canutos, né? E se vocês estiveram também no Palácio do Governo, estiveram em encontro com o governador Paulo Câmara, se encontraram na rua, mas se encontraram, né? Mas eu acho que abriu a discussão, porque até então não sentia nenhuma esperança de discussão. Então, parabenizar mais uma vez esta casa, parabenizar a vereadora Marília, né, pela iniciativa de trazer essa discussão para essa casa também, como foi colocado aqui, apesar da responsabilidade de ser do governo do Estado, mas essa casa não pode ficar de fora desse processo, porque nós estamos lidando com um cidadão recifense, vocês são do Recife, e é preciso também que a prefeitura, os órgãos municipais também interfiram nessa situação, até para sugerir ao governo do Estado, tendo em vista prefeitura e governo são do mesmo partido e têm os mesmos objetivos. Então, parabenizar vocês e dizer, vamos continuar unidos, vamos continuar juntos, porque juntos somos fortes. Um abraço. Gente, agora a gente abre as falas. A praxe da audiência pública aqui da Câmara é que a gente abra 3 minutos para quem quiser se inscrever. Mas Daniele, que está representando a comunidade aqui, está me colocando a questão de se acordar antes quem vai fazer uso da palavra. Nós temos como abrir espaço para 7 falas, e eu queria saber se vocês preferem que eu abra a inscrição ou se a comissão define antecipadamente quem vai fazer uso da palavra. Então, 7 inscrições, por favor. Lenilson da Pastoral. Vamos dar prioridade a quem estava aqui antes, tá, Lenilson? Só um minutinho, porque já veio uma lista pré-estabelecida, mas a lista tem 15
15 pessoas. Então, a gente nunca utilizou esse número para fazer fala, e até porque vocês estão bem representados, né? Eu acredito que a gente tem que priorizar a comissão, caso a comissão queira tirar algumas pessoas para fazerem uso da palavra. Ela já falou. Então, Giroldo. Daniela já falou. Ah. Ô, Lenilson, você está pela arquidiocese? Ah, arquidiocese. Certo. Mais alguém quer se inscrever? Lenilson, representando o arcebispo, Giroldo, Roseli. Bill Severino. Tem mais duas inscrições, gente. Seu Severino, mais alguém? Você, pronto. Fechou, viu, gente? Lenilson. Lenilson, por favor, Lenilson. Boa tarde a todas e 3 a todos. minutos, por favor. Eu estou aqui representando o senhor arcebispo, Dom Antônio Fernando Saborido. Mandou que eu viesse por uma agenda que ele não pôde vir. Eu sou Lenilson Batista de Freitas, conhecido como Lenilson Freitas, coordenador arquidiocesano da Pastoral Carcerária. E a palavra será rápida, breve, mas muito contundente. Palavra do senhor arcebispo. A igreja e o senhor arcebispo não pode, num momento como esse, deixar de estar ao lado e de caminhar com o que é oprimido e injustiçado. A igreja e o senhor arcebispo chega junto com vocês para somar forças, ser ponte no diálogo e para que não exista vitoriosos nem perdedores, mas que o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana seja respeitado pelo Estado. Recebam um abraço e no dia 26 ele mandou lembrar que tem uma agenda com vocês, tá? E não é só as orações, são a ação ou as ações da igreja e do senhor arcebispo e de todo o clero de Olinda e Recife. Lenilson, muito obrigada. É muito importante esse apoio da arquidiocese. Giroldo, por favor, 3 minutos. Começa daqui a meia hora a contar. Pessoal, boa tarde. Eu queria cumprimentar toda a mesa aqui e me dizer que eu estou me sentindo muito elogiado. Porque hoje, se não me engano é 19, hoje é 20. 19. Eu costumo sempre lembrar algumas datas que elas são marcantes na minha vida. E eu acredito que Deus escolheu, nesse dia para falar desse tema, uma pessoa que trabalha exatamente com construção, casas, construindo casas. Eu sou pedreiro,
o ofício, e hoje a gente está brigando para não tirar a casa dos outros. Que mera coincidência não, é porque Deus faz assim. E eu queria dizer aqui, o doutor Marcelo está aqui, ou já foi embora? Foi, né? Mas faz de conta que ele também está aqui. Quando o doutor Marcelo Giuetti apareceu na televisão, tratando o tema do presídio, eu estava assistindo televisão e resolvi, preocupado com o meu faria, para iniciar uma luta oficializado, para que a gente pudesse pensar no futuro do bairro. A casa é o futuro do bairro. Então, naquele momento, eu disse, pronto, a oportunidade é essa. Fui ao presídio e procurei, Joel, até a mesa saber disso, porque eu tenho até um recado para mandar ao prefeito também, depois, daqui a pouco. Não gosto de falar muito do prefeito, não, porque toda vez que eu falo, as coisas deixam de ser feitas no meu bairro. Aí, por isso que eu estou dizendo isso aqui. Mas eu tenho que falar, porque parece que hoje aqui tem uma pessoa que vai levar recado para o prefeito. Lá tem um posto de saúde aprovado, faz 7 a 8 anos, até agora ninguém apareceu lá. Só me chamam para inaugurar a obra, mas para fazer as coisas não chamam. O Bido Kraus está lá abandonado, manda o prefeito lá, viu? Eu vou entregar tudo que tiver ruim lá aqui, tudo. O PGE foi lá no outro dia deu uma chuvada, a rua do canal ficou tudo alagado, com a promessa de fazer a limpeza do canal. Vou entregar tudo. Porque eu vou para a parte do povo dizer, se o prefeito quisesse ligar para o governador, gente, vamos resolver o problema do povo. Não é 90 dias não, é cancelar. Era cancelar. Isso aí é conversa para boi dormir. 90 dias. Não estou aqui, eu estou feliz que eu sei de um prazo, mas não estou satisfeito, tá entendendo? Agora, em relação ao presídio, hoje foi o dia marcado para isso, porque eu imaginei, nos meus sonhos, que eu tinha que fazer alguma coisa antes de vocês chegarem aqui. Eu já tenho uma reunião marcada, para o dia 13 de junho, gente. Preste atenção, Dani sabe que eu quero fazer alguns. Que é para o inimigo não saber o que a gente vai fazer. 13 de junho, no clube 10 de novembro, está aqui o presidente, muito obrigado, Inaldo, está aqui atrás, está lá fora. A população está convidada, que vai ser chamado, todos os partidos de Pernambuco, todos. Ele vai se expor sua posição, o que é que ele pensa do nosso bairro, o que é que ele pensa, o que é que vai ser depois que o pedido sair. Porque o povo tem que participar de tudo. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Giroldo. Durante a fala de Dona Roseli, que são 3 minutos, eu vou me ausentar justamente por 3 minutos. Infelizmente não tem outro vereador para eu transferir a presença da mesa, como manda o regimento. Mas a gente vai ter que dar entrevista aqui à televisão. E são justamente 3 minutos, é o tempo que Dona Roseli fala. Por favor, Dona Roseli. Todo mundo me conhece, né? Eu represento as idosas, né? Sou do grupo de Viver, grupo de idosos Alegria de Viver Sancho Totó, né? E estou representando-as na comissão, né? Porque eu fui chamada por elas para representá-las, porque é absolutamente injusto nós, idosas, morarmos num local há 50 anos, 70 anos, e sermos botadas para fora para se adaptar no outro local. Eu quero saber como, não é? Eu peço a um neto do vizinho para ir ali na mercearia, comprar um pacote de fósforo, 1 quilo de arroz, porque eu não posso ir, porque eu tenho minhas limitações. E como é que eu vou me adaptar, ainda vamos dizer que fosse tudo justo, me adaptar no outro local? Não há condições, é para me matar que querem. A prefeitura também está responsável, eu concordo com o Giroldo. Negócio de 90 dias, a gente vai ficar parado, esperando, para daqui a 90 dias eu morrer ou ter um infarto. Porque é isso que nós idosos também, então a gente não vai esperar isso. Não é? Quem é ele que tenha um infarto, né? Não eu, não nós as idosas, né? Não vamos dar, a nossa história está lá. Eu me criei ali, joguei bola junto com meu irmão no campo onde não existia presídio. E ele vem invadindo as nossas vidas, porque era para 350, depois para 1.300 e pouco. Hoje dizem que tem 7.000, mas eu já ouvi falar que é 9.000, que o pessoal que trabalha lá diz que tem 9.000,
O governo é que diz que tem 7 mil. Ele não sabe, ele não tem controle nenhum do que acontece lá. Né? E é a gente que vai pagar, somos nós, as idosas, as famílias que estão lá, que construiu sua vida lá. Nós não vamos pagar, não vamos sair, certo? Nós vamos ficar. E é isso aí. E eu quero lembrar a prefeitura que nós somos o 3º colégio eleitoral. A palavra, Severina, do MTST. Vamos lá. Queria primeiro aqui vamos deixar o nosso amigo falar. Saudar os parlamentares tanto do município como do estado, que fazia tempo que a gente não via. Acho que em Pernambuco e em Recife a gente conseguir constituir na luta alguma frente de parlamentares que conseguisse realmente pautar a cidade, realmente pautar as lutas da cidade. Eu acho que a gente merece uma salva de palmas essa frente parlamentar que vem tocando isso aí. Queria colocar uma coisa que é importante, Paulo. Você, infelizmente, veio como representante da prefeitura, então vai ter que escutar algumas coisas, às vezes, que nem quer escutar. Eu discordo dessa orientação de que o prefeito não sabia, de que o prefeito não pautou. Se vocês lembrarem direitinho, pessoal, eu vou fazer uma recordação aqui que eu acho que ela é bem viva na memória e a gente às vezes esquece de colocar. A primeira pessoa que pautou a remoção das casas, se os companheiros aqui não lembram, ou a mesa não lembra, eu lembro. Foi o secretário João Braga, numa visita que foi ao curado, e nessa visita colocou como secretário de controle urbano que a solução para o problema que existia ali era remover as famílias e remover as casas. Então, essa história, Paulo, infelizmente, de que o prefeito não sabia, era mentira. O prefeito sabia, além de sabia, acordou politicamente com o governo do estado essa remoção. E aí eu acho que, passando essa parte, esse esclarecimento que é necessário, porque a memória ela é importante, seja viva pra gente, principalmente nesse período que nós estamos chegando agora, que é o período eleitoral, eu acho que é importante colocar uma coisa que acho que a mensagem precisa ser dada aqui, claro, e aí passar pro representante do governo do estado. Se o governador Paulo Câmara acha que esses 3 meses vai ser um passa-moleque nos companheiros da comunidade Sancho, eu acho que ele está muito enganado. E aí, faço um testemunho pessoal de várias resistências que nesses 17 anos de militância que tenho em Recife, verifiquei em várias comunidades, a Vila Oliveira, a comunidade Zé Pelim, o Bom Jesus, comunidades que resistiram à luta e que sobreviveram lá. Mas vou dizer uma coisa, companheiro do Sancho, não tem, nessa experiência de 17 anos que eu vi, nenhuma comunidade tão organizada e articulada feito vocês. E essa articulação capaz de mexer tanto com os movimentos sociais, como criar uma frente parlamentar, como constituir até os poderes religiosos se posicionarem, ela está sendo vitoriosa até agora, e eu tenho a plena convicção e a certeza de que essa correlação de forças, essa união, vai fazer com que o governador reveja esse procedimento que deve ter sido revisto essa semana naquele ato e na reunião que ele faltou e que não compareceu, mas que esses 3 meses de resistência, de militância, de rua, porque eu tenho certeza que vocês não vão se calar, vai deixar claro para o governador que aqui é na lei ou é na marra. Muito obrigada. Muito obrigada, Bio.
Zé de Oliveira, do MNU, Conselho Estadual de Direitos Humanos. Bill, por isso mesmo, por a gente não querer que esses 90 dias sejam só para arrefecer os ânimos, que nós ajuizamos a ação popular para que definitivamente seja decretada a nulidade do decreto. Ok? Pois é, da mesma forma que na hora que vocês foram recebidos pelo governador, ele disse que vocês iriam, exatamente, que fossem para o palácio, que ele pessoalmente iria receber e não compareceu, então a gente não pode estar refém desse tipo de negociação que vai e vem, que vai e vem. Zé de Oliveira, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Quero saudar essa plenária na representante de vocês, a mesa, a companheira Dani. Quero parabenizar a iniciativa da companheira Marília, por nos chamar aqui para que a gente possa nos posicionar. E também me dirigir ao companheiro Edilson, que também fez esse gesto na Assembleia Legislativa, também chamando a comunidade para se posicionar. Companheiros, companheiras, nós precisamos entender de que eu dizia na saída do palácio que a gente tinha conquistado mais um degrau. Hoje, eu fico mais convencido que nós subimos mais um degrau. Esse passo ele é dado na concepção de quem conhece na luz do direito o seu direito. E a comunidade do Sancho conhece o seu direito. Vocês têm colocado com propriedade o que está escrito na nossa Constituição. Que o direito emana do povo e em seu nome tem que ser exercido. E assim está sendo. Coronel, eu quero me dirigir como emissário do governo Paulo Câmara, colocar de que ações que estão sendo produzidas por esta comunidade pode levar o governador a uma situação desconfortável. Digo de que a posição que nós do Conselho de Direitos Humanos aprovamos foi um gesto de quem quer dialogar junto com a comunidade. E a gente disse e aprovou lá que derrube o decreto, governador. Isso é um gesto de diálogo. É de quem realmente quer avançar para construir. Eu vou mais além. Com o gesto que Marília tomou junto com a comunidade, como aqui foi anunciado, é mais um sinal para que o caminho comece a ficar estreito conforme a luz do direito. O governador pode ser enquadrado como improbidade administrativa. Isso é grave. Tenha certeza. Conclua, por favor. Como emissário dessa ordem, não é o que a comunidade quer. O que a comunidade de fato está querendo é um espaço de direito de morar com qualidade. Quer um espaço de direito de conviver no espaço humanizado do presídio, porque eles também vão abraçar essa causa. Porque ele entende que os presos que lá estão não podem ser submetidos à desumanização. Eles precisam cumprir a pena, e a gente sabe que eles estão dispostos a isso. Concluindo, companheira. Concluindo. Precisa cumprir a pena, mas só dá para cumprir a pena com qualidade quando o presídio de lá sair. Muito obrigada, Zé de Oliveira. Alberto, por favor, da Associação de Cabos de Soldados. 3 minutos. Senhoras e senhores, boa tarde. Vereadora Marília, em que nome dela eu cumprimento toda a mesa. Meu companheiro de farda, deputado Joel da Harpa, representante da Polícia e do Bombeiro na Assembleia Legislativa. E eu quero dizer aos senhores e senhoras que vocês podem estar pasmos perguntando o que faz um presidente da Associação dos Cabos e Soldados, de policiais, bombeiros,
aqui hoje. Eu quero dizer que eu sou morador, nascido e criado no Totó, né? Aqui eu vejo Marcelo, que é companheiro de maloqueiragem, boa maloqueiragem, né? De pequeno. Tenho aqui meu amigo Zezinho Tricolor, André, né? Quando a gente ainda podia jogar bola e junto com o André, né? E tantos outros aqui que eu vejo, os mais velhos que são referências no bairro, e meu amigo e irmão que me convidou, né? Pastor Sóstenes, que eu estava hoje em Nazaré da Mata fazendo a visita à tropa, agradecendo pelo último movimento que fizemos juntamente com o nosso deputado Joel da Harpa no dia 27. Alberto, são 3 minutos, Alberto. Ok. Que poderia eclodir, não é, em uma paralisação. A palavra nossa aqui hoje para vocês, além de parabenizá-los pela luta, é dizer que nós, policiais, bombeiros militares, como uma classe sofrida, também não aceitamos a opressão que o governo do Estado está fazendo com a comunidade do Totó, mais precisamente do Totó Sancho. Nós não aceitamos e nos propusemos que, se em dado momento o governo quiser usar a polícia para oprimir o povo, nós vamos também mobilizar a polícia militar para que esvazie toda e qualquer ação contra o povo, porque nós não estamos lidando com bandidos, não estamos lidando com pessoas delinquentes. Estamos lidando com cidadãos, né? Com cidadãos. Eu moro na Brasília, minha casa está com teto rachado, sou pobre também. Hoje eu estou morando na Avenida Liberdade, na casa da minha tia, em frente ao armazém de Vania. Muitos de vocês passam e devem me ver lá. E eu também sou da comunidade e não aceito que o governo do Estado dê qualquer tipo de tratamento desonroso a nós cidadãos. Então a nossa vinda aqui hoje também é para dizer que não se pode deixar que 90 dias desmobilize um sentimento de justiça. É preciso tomar muito cuidado, porque o governo do Estado, esse que aí está, é mestre em desarticular movimentos que representam a justiça do povo. Então, para concluir, eu quero dizer a vocês, que quando criança, eu também fui no Campo do Liberdade. Eu tomei banho quando não tinha nem chuveiro na minha casa. Eu sou neto de uma mulher que muito lutou pelo povo, chamada Dona Nega da Brasília, que muitos aqui sabem da história dela. E eu tomei banho lá no banheiro de Oscar, que era o único local que tinha água encanada. E o local não foi feito para abrigar bandidos, delinquentes, porque nós temos pais de família que são trabalhadores da segurança pública, que dão a vida por vocês, e que eu já enfrentei várias rebeliões naquele presídio, e quem tem que sair de lá é o presídio, não é a comunidade. O governador... Conclua, por favor, presidente. O governador, vou concluir agora, se tiver que desapropriar, vá para Boa Viagem, desaproprie e dê melhores moradias para vocês e para nós. Obrigado. Obrigada, Alberto, presidente da Associação do Cabo de Soldados. Eu gostaria de chamar o senhor José Severino, e antes lembrar, gente, que a gente tem esse tempo de 3 minutos, por favor, vamos observar para que todo mundo possa fazer sua fala com tranquilidade. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, pessoal da mesa. Vereadora Marília Reis. Ontem eu passei 2 horas com o ex-presidente da Associação dos Moradores de São José. Eu estou aqui com o documento que ele me entregou. É Natan. Paulo Júlio deve conhecer. Passei 2 horas com ele. E está aqui, 17 de fevereiro de 1991. O povo já lutava para tirar aquele presídio lá. Está aqui. Totó não quer Aníbal. Por perto e lutará. Está aqui o documento oficial da associação, que ele foi um dos presidentes da Associação de Moradores. E para encerrar minha palavra, a seu Paulo Câmara, dá um recado a seu Paulo Câmara e seu Geraldo Júlio. Ele não está honrando o nome do ex-governador Miguel Arraes. Miguel Arraes
Miguel Arraes, ele dava casa e não tirava casa. O terreno de Roda de Fogo, o terreno da Liberdade e a Vila. Muito boa tarde e que Deus abençoe a gente nessa luta. Amém. Muito obrigada, José Severino. Pois é, no começo eu ia até fazer referência ao fato de o governador e o prefeito serem do PSB, partido de Arraes, mas esse PSB que está aí não é mais o partido de Arraes. Por isso que em tempo divergi e saí do partido. Muito obrigada, José Severino, pela referência ao meu avô Miguel Arraes. Jocelino. Jocelino. Eu queria fazer uma pergunta ao coronel. Por favor, Jocelino. Microfone para ficar gravado, por favor. 3 minutos, Jocelino. Só queria saber do coronel como é que vai se dar esses 90 dias de planejamento junto com a comunidade, quem é a pessoa que vai estar à frente disso, como é que vai ser essa agenda, como é que vai ser tudo pontuado. Porque tem 90 dias. 90 dias, qual o telefone, quem é que vai ficar responsável, qual é o contato que vai ter direto com a gente. Porque digamos que depois de 90 dias, vocês apareçam, ó, o projeto é esse, o decreto de novo e muda na cabeça da gente. Jocelino, obrigada. Depois a gente vai passar a palavra para a mesa fazer as colocações finais e ele responder a sua pergunta, mas eu espero que antes desses 90 dias a gente consiga o deferimento do pedido liminar e esse decreto seja anulado e não haja mais esse tipo de discussão e a comunidade não fique refém das vontades do governador. Para encerrar a fala e passar as conclusões finais para a mesa, eu queria passar a palavra para a Valquíria. Valquíria, por favor, 3 minutos. Abaixo o decreto! 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 Boa tarde a todos. E eu gostaria de falar aqui, para o coronel, que na primeira vez, quando a gente teve uma reunião, na Procuradoria-Geral do Estado, e foi muito chocante pra gente, coronel, porque quando a gente chegou lá, Daniele passou mal, eu passei mal, Shirley também, a gente chegou com 5 pessoas para poder representar a comunidade. E um dos procuradores falaram que aquilo ali seria... que já teria dado aquilo ali já não, aquilo ali era um decreto, que foi assinado pelo governo do estado e que iria desapropriar. Aí foi quando Daniele passou mal e a gente ficou nervoso, mas a gente, no momento, junto com o Giroldo, a gente disse o seguinte: diante de todos vocês que estavam lá, com toda a força, que é o estado, a gente, com 5 pessoas, a gente disse o seguinte: a partir do momento que Paulo Câmara colocou esse decreto, ele assinou, a gente vai lutar, A gente vai lutar até o final e da mesma forma que ele nos apresentou esse decreto para desapropriação, a gente vai lutar para que esse decreto seja revogado. E quando ele disse que não estava interessado, na questão social, e hoje o que a gente está fazendo aqui, minha gente? É a questão social, é a questão da resistência, é a questão da luta. Foi porque a gente foi para as ruas, e a gente foi de casa em casa para poder demonstrar, que nós nunca iremos desistir. E não vai ser esses 3 meses, por quê? Porque vai ser a luta do povo. Porque o Estado, ele vai ter que nos escutar. E eu quero agradecer muito à frente parlamentar, que todos eles estão aqui presentes, porque eles fazem as nossas representações, mas é o povo, que manda e que a gente mostra a questão da luta e da resistência. E uma coisa, só para finalizar, que se não fosse a união de cada um de vocês, de cada membro, de Roseli,
né? As suas palavras me deu mais força quando você disse que lutava na ditadura. E quando você disse que não tinha mais força, eu disse, eu vou carregar essa bandeira e eu vou lhe representar. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Eu vou passar a palavra para a mesa, fazer suas colocações finais e depois a gente finalizar com os encaminhamentos. Daniele quer fazer ainda alguma colocação em nome da comunidade? Por favor, Daniele. É só uma observação. Só uma observação, gente. Que quando o Valquíria estava falando, que a gente estava lá na procuradoria, e quando a gente estava de saída, um dos procuradores disse assim, não, do mesmo jeito que chegou o ofício mandando a gente executar, pode chegar um ofício mandando a gente cancelar. E quando o coronel chegou aqui hoje à tarde, eu perguntei assim, coronel, chegou o ofício? Aí ele disse, não, mas chegou uma surpresa. Mas eu disse a ele, mas o ofício vai chegar. Obrigada, Daniele. Deputado Edilson Silva, por favor, as colocações. Alô. Bem, parabenizar mais uma vez a comunidade. Isso que Bill colocou aqui da capacidade de mobilização. Eu estou muito surpreso e feliz com a capacidade de organização e de mobilização dessa comunidade. Eu estou realmente impressionado. Estou realmente impressionado porque isso faz jus a toda a história, né? Eu lembro um dia desse eu estava tratando do assunto, eu falei, olha, nós somos uma cidade que fez a resistência ali no Ocupa Estelita contra gente muito mais poderosa, né? A gente tem condição de fazer a resistência lá no Curado, no entorno do presídio. Mas a dificuldade que a gente via era o seguinte, é porque são moradores, né? São pessoas humildes, pessoas que não são acostumadas a fazer essa luta popular, a estar organizando as coisas, etc e tal. E vocês, né, a comunidade, né, figuras como a Valquíria, estão dando estão nos ensinando muito. Estou aprendendo demais aqui. Estou aprendendo muito e agradeço muito poder estar com vocês nessa luta, né? E estou muito satisfeito e verificando que a unidade do trabalho parlamentar com o trabalho de luta popular é o caminho que a gente tem que seguir para poder alcançar as vitórias. Quero dizer que a fala do Coronel Roseno aqui é extremamente importante. Na segunda-feira, nós tivemos o governo dando alguns passos para trás e aqui nós vemos o governo também recuando no sentido do diálogo e recuando no sentido de atender a nossa reivindicação. Eu ontem conversei com o líder do governo na Assembleia, o deputado Valdemar Borges, estava tratando com ele outros assuntos de pauta e coloquei esse tema. E disse, Valdemar, nós precisamos resolver rápido aquela situação do Curado. E coloquei para ele o seguinte, não é do interesse do governo encaminhar aquela ampliação do presídio. Por quê? Porque isso não favorece ninguém. Isso só vai favorecer o Pedro Eurico, talvez. Somente. Eu não sei como que Pedro Eurico vai se favorecer ali. Então, essa medida, quando foi tomada, ela foi tomada num momento de comoção, teve aquelas explosões, etc. e tal. Meio que Pedro Eurico queria dar uma satisfação para a sociedade, só que hoje, aí eu falei para Valdemar, a sociedade hoje está contra. Toda ela está contra. Vários partidos em frente parlamentar, uma lista com dezenas e dezenas de entidades. Um monte de pastor da comunidade contra, Dom Fernando contra, todo mundo contra. A gente quer encontrar uma pessoa isenta que seja a favor. Uma pessoa que seja isenta que seja a favor. Não tem. Porque
O projeto, ele é ilegal, ele é imoral e ele é absolutamente desumano e irracional. Completamente irracional. Então, veja, a suspensão do decreto por 90 dias é uma medida ainda insuficiente, mas é um avanço na nossa vitória parcial. E nós vamos, a partir da frente parlamentar, junto com esse comitê que se criou, cobrar uma agenda. Isso que Lino colocou aqui é o que a gente quer. Nós vamos provocar, hoje é quinta-feira, não sei se a gente consegue reunir amanhã, mas na semana que vem nós temos que ter outra reunião com a Casa Civil para cobrar. Para cobrar rápido. Por quê? Porque nós não podemos permitir, e eu não acredito que o governo esteja nos enrolando. Estou aqui fazendo só uma elucubração. Eu acho que o governo está encontrando a melhor forma de construir uma solução boa para a comunidade. É esse o espírito que eu estou trabalhando. Não estou aqui achando que o governo está querendo enrolar, não. Mas nós precisamos encontrar a solução rapidamente. E na semana que vem, nós temos, viu, Lino? Na semana que vem nós vamos marcar outra reunião, junto com a liderança do governo, com a Casa Civil, que é quem tem as condições de fazer a discussão, para que a gente possa, o mais rápido possível, revogar esse decreto e a gente vai fazer um forrozão de São João na comunidade para comemorar a vitória. Obrigada, deputada Dilce Silva. Deputado Joel da Harpa, por favor. Você só vai ter que me ensinar a dançar forró, viu? Eu quero também, mais uma vez, parabenizar a todos, né, e dizer que eu acho que o caminho realmente é esse, mas só abrir um parênteses e mandar uma mensagem também para o governo do Estado que não veja isso como o recuo que tem dado, não veja só como uma questão política. Eu acho que existem alguns momentos que todos nós, né, seja do poder ou não do poder, na vida, há momentos que a gente faz uma reflexão e a gente vê que errou em um determinado ponto e a gente precisa refletir e tomar a decisão correta, a decisão certa. Eu acho que ninguém aqui, né, está levando para o campo pessoal, mas como foi colocado muito bem aqui, hoje já há um entendimento praticamente que geral, que realmente essa não será a melhor decisão do governo do Estado, não será a melhor decisão. E se essa for, acredito que não será tão fácil como eles pensavam que seria, né, pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está percebendo, mas que o governo do Estado não tenha esse encaminhamento de achar que é, né, uma quebra de braços, mas que na verdade há uma articulação, na verdade, da comunidade, há uma participação do povo. Lógico que nós, como representantes, temos mais do que a obrigação de fazer esse trabalho, de estar em conjunto com vocês e participando e marcando e sendo liderança, junto com as lideranças de vocês, mas que o governo tenha esse entendimento que, na verdade, não é uma coisa só das 55 famílias, mas é uma coisa de todo um bairro, né, de toda uma localidade que pensa da mesma forma. Então, que o governo tenha essa sensibilidade. E eu agradeço e estamos à inteira disposição. Muito obrigada, deputado. Por favor, Coronel Rosindo. Alô? Antes de nós iniciarmos aqui as respostas, dar respostas aos senhores e às senhoras, eu gostaria de esclarecer que a participação de policiais militares, que a vereadora comentou, é porque nós somos da Defesa Civil do Estado. Eu sou o tenente-coronel da PM e lá nós temos policiais militares e bombeiros militares. A visita na residência das senhoras e senhores não foi só de policial militar, foi de bombeiro militar, foi de gente da ação social lá da PGE, e nós só estávamos só para fazer o levantamento topográfico. E além disso nós somos da Defesa Civil, profissionais capacitados, todos nós temos graduações, no mínimo uma graduação. Eu tenho 3 graduações e 10 pós-graduações. Eu tenho mestrado em algumas áreas. Não, mas olha, aí eu quero mostrar que não é a situação de que eu não estou aqui dizendo que a gente, só porque é policial militar, mas nós temos capacitação, nós somos também da sociedade. Fazemos parte da sociedade. Então, não é, nós temos a palavra aqui, tenente-coronel, mas não foi intimidar, não foi para intimidar os senhores e as senhoras. De forma alguma, nós não intimidamos. Pode observar que eu conversei com cada um, a gente conversou, teve toda a informação,
técnica, porque a gente entrou na parte técnica. Nós não entramos na parte de segurança pública propriamente dita. É isso que eu queria esclarecer inicialmente, né? Deixa o coronel concluir. Certo, pode concluir. A gente invadiu a sua residência? Invadiram a residência? Invadiram a sua residência? Não, eu lhe pergunto, invadiram a sua residência? Não, eu só queria saber se invadiram. Sim. Sim. Sim, mas eu não estou falando isso. Eu estou dizendo só que a gente... Não, veja bem, a gente não pode permitir que as falas da mesa sejam interrompidas dessa maneira, certo? Se houve algum tipo de invasão ou de intimidação... Ah, sim, mas isso aí a gente já colocou. Isso a gente já colocou, sem dúvida. Ok, obrigada. Por favor, coronel, conclua pra gente fazer... Mas eu estou dizendo aos senhores e às senhoras, a gente não invadiu casa de ninguém. Entendeu? Da onde? Na escola? Não, mas a ideia não foi essa, não. Não foi essa, não. Deixa o coronel concluir, gente. Farei as colocações finais, ok? De forma alguma, a ideia do GAT ali não foi para intimidar ninguém. Estou sendo sincero. Não foi. A ideia não foi essa. A ideia foi segurança de todos nós. A ideia foi segurança de todos nós ali naquele evento. Entendeu? Não foi ideia de intimidar ninguém, comunidade, não. De forma alguma. De forma alguma. Principalmente que a minha imagem aqui é de defesa civil. Não é nem de policial militar aqui. Entendeu? Eu sou policial militar. Mas minha imagem atual é de defesa civil do Estado. Certo? Bom, respondendo, voltando para deixar de muita celeuma, né? Vamos lá, para a gente responder ao nosso Juscelino. A pessoa que vai ser intermediador, interlocutor entre a comunidade e o governo do Estado é a Secretaria da Casa Civil, na pessoa do secretário executivo da Casa Civil, que é Marcelo Canuto. É ele que vai tratar essas negociações. E é importante que os líderes da comunidade vão lá, se reportem, a gente faz até estou disponível também a manter contato comigo, para a gente ser interlocutor junto com a Casa Civil, para abrir esse canal de negociações. Certo? A gente... E respondendo a Valquíria, né? Valquíria a gente... Não, o Juscelino já respondeu, Juscelino. Valquíria que... só falando alguma coisa sobre Valquíria, nós chegamos naquela reunião da PGE atrasado. Você lembra que eu cheguei depois que estava... Foi, né? Aí já vi o clima que estava meio tenso naquele dia. Realmente ela estava nervosa. Essa aqui quase que se desmanchava. A gente... Eu sei. A gente sabe, não estou questionando. Então a gente viu a aflição das pessoas ali. Nós chegamos depois, tem militar de prova também, e sentimos aquela dificuldade. Eu quero só desculpar o seguinte: o pessoal da PGE, eles são muito técnicos. Eles são assim, no papel, caneta e acabou-se. Ali ele dizia, olha, aqui a minha parte é só técnica e acabou-se. Se vai acabar ou não é questão minha. O lado social não é questão minha. Foi isso que foi dito por eles. Mas a questão é o seguinte: a gente sabe que tem um lado social, o governo do Estado realmente sabe disso. E eu digo a vocês, eu peço desculpa pela situação, mas foi situação meio constrangedora, mas a gente sabe que a PGE é muito o quê? Papel e caneta, ela é jurídico e aquilo, né? Mas a intenção não foi aquela, a intenção porque eles eram técnicos que iam fazer avaliação e tinha que resolver aquela situação. Foi mandado, foi um decreto publicado e eles tiveram um prazo para cumprir aquilo. Por isso que só foi aquela situação, mas já está contornada, né? Certo? Muito obrigada, coronel. Nós contemplaremos esse sentimento da comunidade no nosso encerramento. Senhor secretário Paulo Moraes, por favor, as colocações finais do representante da Prefeitura. Bem, mais uma vez, cumprimentar o povo do Sancho pela contribuição que está dando ao Pernambuco, ao povo de Pernambuco, pela forma aguerrida com que está levando sua luta, e colocar a Prefeitura à disposição para se somar, para acompanhar
essas ações que serão desenvolvidas aqui em diante, para atuar no que vocês também possam identificar como questões que a gente possa resolver ou encaminhar. Eu anotei algumas questões aqui, inclusive o Biducraus é vinculado à nossa secretaria. A gente tem um projeto para reformar, levar o Conselho Tutelar para lá, então é um equipamento que a gente realmente reconhece que tem que dar uma atenção nesse momento, então fica registrado tanto as questões que foram colocadas aqui em relação às outras pastas e a gente se coloca aqui para, enfim, somar e contribuir com esse grupo. Já deixei meus contatos para a gente já, enfim, se somar nessa luta. Secretário, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos pela presença e dizer que essa audiência pública foi muito importante, porque, primeiro, mostrou a força da comunidade, mostrou que, apesar de tudo, a comunidade não está desmobilizada. E é importante também dizer a vocês que há uma tentativa, certas tentativas de desmobilização que são comuns. Por exemplo, chegar e dizer, Dona Maria, olha, mas sua casa não vai ser muito mexida não, vai ser na casa do vizinho. Vai ser, a sua casa a gente só vai tirar 1 metro daqui porque está atrapalhando. A dele vai sair, mas fique tranquila que a sua não sai não. Gente, a gente não pode ficar alheio aos problemas dos outros. Ontem, na entrevista da rádio, eu tive a oportunidade de dizer que ficasse atento com o que está acontecendo na comunidade, que a cidade inteira, o estado inteiro ficasse atento ao que está acontecendo na comunidade, para que um dia os direitos dessas pessoas que estão ouvindo, que nem sabem, que nunca nem foram lá pelo lado de onde vocês moram, mas que para que um dia os direitos delas não sejam lesados também. Então nós temos que nos importar muito com os direitos humanos, os direitos das pessoas e o respeito à legalidade. Eu fico feliz com a suspensão dos efeitos desse decreto, mas a gente só vai sossegar quando o decreto for decretado nulo. Não é anulado, não. Decretado nulo. Então, nós vamos requerer à Justiça, ao Judiciário, que intervenha nessa questão. E, secretário Paulo, eu queria pedir que o senhor intercedesse em relação à comunidade nos requerimentos que nós fizermos relativos à presença da Prefeitura. Porque o senhor sabe que urbanização impede muito as ações violentas e, claro, dão cidadania a todos os moradores. Então, aqui eu me comprometo nas visitas que a gente fizer à comunidade e os requerimentos que forem feitos, a exemplo do requerimento pela capinação, mandar com cópia para a Secretaria de Direitos Humanos, para que de lá também haja uma intervenção e que haja uma melhoria na iluminação pública e em tudo mais o que houver, e que de agora por diante o prefeito olhe com atenção para o que vem acontecendo. Então, muito obrigada, vamos aguardar os próximos passos e acompanhar de perto. Vamos à luta, gente. Muito obrigada, boa tarde. Pessoal, vamos se encontrar todo mundo ali embaixo, tá bom? Quando descer, todo mundo junto, tá certo?